Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, professor da Help Concursos, e no vídeo de hoje vamos corrigir uma prova da banca Avança Brasil. Essa prova foi para o cargo de técnico de segurança do município de Rio Claro e foi realizada no ano passado, em 2021. Vamos lá, essa prova começa com o texto de um escritor francês chamado Émile Zola. Dá uma pausa, lê o texto que já já a gente volta com as perguntas. Beleza, então a questão número 1 diz assim: de acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Émile Zola era sobrinho do pintor Paul Cézanne. 2. Zola nasceu em Paris e teve uma infância difícil. 3. Na época de Zola, Paris era considerado uma cidade antiquada. Dá uma lida nas alternativas que já já estou de volta para responder. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa E, parabéns. Veja que todas as três afirmações aí estão erradas. Primeiro, não tem nenhuma parte do texto que diz que Zola era parente de Paul Cézanne. A única menção que tem ao pintor fala que ele não gostava muito do Zola por causa de uma de suas obras, mas não fala que eles eram parentes. Depois, aí diz que Zola nasceu em Paris, mas se você analisar o texto, veja aí nesse trecho, que diz que Zola ele teve a sua infância em Aix-en-Provence e a juventude em Paris. Então, isso dá a entender que ele nasceu nessa província, né? Aix-en-Provence. E, na verdade, depois ele foi para Paris. Então, essa afirmativa também estava errada. E na terceira afirmativa diz que na época de Zola, Paris era considerada uma cidade antiquada. O texto não dá a entender isso. O texto, na verdade, mostra que Zola viveu numa época boa de Paris, o Segundo Império Francês, que durou de 1852 a 1870. Então, na verdade, Paris não era uma cidade antiquada, era uma cidade próspera. Então, a alternativa correta era a alternativa E. Vamos agora para a segunda questão dessa prova, que diz assim: de acordo com o autor do texto, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. Primeiro, Zola acusou um oficial do exército de traição. Segundo, é certo que Zola foi morto por conspiradores. Terceiro, Zola viveu toda a sua vida durante o século XIX. Dá uma olhada nas alternativas, pensa um pouco que já já estou de volta com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou novamente a alternativa E, parabéns, você acertou. Acertou, miserável! Novamente, todas as afirmativas eram incorretas. Primeira afirmativa aí diz que Zola acusou um oficial de traição. Na verdade, foi ao contrário, ele defendeu um dos oficiais ali. O nome dele era Alfred Dreyfus. E por causa disso, ele foi perseguido por alguns conspiradores, né? Mas a afirmativa estava errada, ele não acusou, ele defendeu. Depois, na afirmativa 2, diz que é certo que ele foi morto pelos conspiradores. A última linha do texto diz que acredita-se que ele foi assassinado, mas não tem provas. Veja aí, olha. Há quem acredite que a morte de Zola foi por asfixia, tramada pelos conspiradores. Então, não é certeza, né? Há indícios, mas não é certo. Então, essa afirmativa também estava errada. E a afirmativa 3 dizia que Zola viveu toda a sua vida durante o século XIX. E isso também não é verdade. Aí você tinha que ter um conhecimento aí de matemática, né, de como é feita a contagem dos séculos. O século ele começa sempre no ano 1 e vai até o ano 0. Então, o século XIX durou entre 1801 a 1900. Como Émile Zola viveu até 1902, então ele pegou 2 anos ainda do século XX.
Então, essa afirmativa também estava errada. Beleza? Então, gabarito, alternativa E. Vamos para a terceira questão dessa prova. Na primeira parte do texto, o autor utiliza a palavra polêmica. Assinale a alternativa que não apresenta um sinônimo para tal palavra. Alternativa A, disputa, B, menção, C, controvérsia, D, discussão ou E, questão. Dá uma pausa, pensa um pouco que já já eu tô de volta. Enquanto isso, deixa um like no vídeo se você estiver gostando e se inscreve no canal para não perder os vídeos novos que a gente posta. Beleza, pessoal, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa B, parabéns, você acertou. Veja que polêmica é sinônimo de disputa, controvérsia, discussão, questão. Já a palavra B aí, menção, é sinônimo de alusão, referência, citação. Então essa era a única palavra aí que não estava relacionada com polêmica. Era uma questão relativamente fácil sobre sinônimos e antônimos. Então você devia apenas conhecer essas palavras, né? Saber o significado delas, você já conseguiria responder. Então, gabarito, alternativa B. Vamos agora para a quarta questão, a penúltima questão de português dessa prova, que diz assim: de acordo com a gramática da língua portuguesa, palavras como Paris e Aix-en-Provence são classificadas como A, substantivos próprios, B, substantivos comuns, C, substantivos simples, D, substantivos irregulares ou E, substantivos regulares. Dá uma pausa, pensa um pouco que já já estou de volta com a resposta. Beleza, de volta com a resposta. Se você assinalou a alternativa A, substantivos próprios, parabéns, você acertou. Então, as palavras Paris e Aix-en-Provence são substantivos próprios, ou seja, são aqueles substantivos que se referem a um único indivíduo em particular. E eles sempre começam com letra maiúscula. Já os substantivos comuns são aqueles que designam mais de uma pessoa, né? De um indivíduo apenas. É o substantivo que classifica seres e objetos de um mesmo grupo. E ele sempre vai vir em letra minúscula. Por exemplo, sofá, cadeira, livro, mesa, amor, lua. Então, veja que os substantivos comuns, eles designam mais de um ser apenas, né? Mas um grupo de seres que tem essa mesma classificação, né? Seres ou objetos. Eu também posso classificar os substantivos como simples ou compostos. Substantivos simples são aqueles que são formados por apenas uma palavra. Já o substantivo composto é aquele que é formado por pelo menos duas palavras. Existem outras classificações também de substantivos. Por exemplo, podem existir substantivos concretos e abstratos. Substantivo concreto é aquele que existe independentemente de outro ser. Então, por exemplo, professor, caneta e assim vai. E existe também o substantivo abstrato, que é aquele que depende de um outro ser para existir. Por exemplo, substantivo ensino, calor, misericórdia e assim vai. Então, existem várias classificações de substantivos. Agora, veja que nas alternativas D e E, existem aí, né, substantivos irregulares e substantivos regulares. Bem, na verdade, essa forma de classificação não é muito aplicada a substantivos, mas sim a verbos. Aí sim, existem verbos regulares e verbos irregulares. São aqueles verbos que variam, que têm mudança, né, de acordo com as pessoas, com o tempo verbal, o modo verbal. Os substantivos, eles comumente não recebem essa classificação, né? Nós podemos classificar os substantivos, como eu já disse, em concreto e abstrato, simples e composto, comum e próprio, primitivo e derivado. Mas essa classificação de regular e irregular não é muito utilizada. Então eu não sei se a banca aí ela colocou como pegadinha ou se ela acredita que substantivos eles podem ser regulares e irregulares. Talvez essa classificação seja quanto ao plural.
considerando como regulares aqueles substantivos em que eu somente acrescente o S no final da palavra. E como irregulares, aqueles que eu tenho que fazer alguma alteração. Mas essa forma de classificação, ela não existe. As classificações que existem nos livros que você vai encontrar são substantivos comuns ou próprios, concreto ou abstrato, simples ou composto, primitivo ou derivado e coletivo. O que existe são verbos regulares e verbos irregulares. Aí sim, isso vai depender da conjugação desses verbos. Verbos que têm muitas alterações, né? Por exemplo, o verbo ser é um verbo irregular. Eu falo eu sou, tu és, ele é. Aí no passado eu falo eu fui, eles foram. Veja que eu mudei completamente a forma de se escrever a palavra, mudei o radical. Então esse é um verbo irregular. Já os verbos regulares são aqueles que não têm muita alteração. Eu vou manter sempre um radical, não importa se é presente, passado ou futuro. Por exemplo, o verbo andar. Eu ando, tu anda, ele anda. Presente. Passado. Eu andei, tu andou, ele andou. Futuro. Eu andarei, tu andarás. Então veja que eu sempre mantenho o radical. Já nos verbos regulares não, eu mudo. Certo? Então, veja que essas duas alternativas finais aí, D e E, provavelmente eram pegadinhas na banca. Assim, gabarito, alternativa A. Vamos agora para a quinta e última questão dessa prova, que diz assim: no que tange à colocação pronominal, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. Ele não aborreceu-nos. 2. Nós nunca os amamos. 3. Agora negam-se a depor. Dá uma lida aí nas alternativas, pensa um pouco que já estou de volta com a resposta. Beleza, de volta para responder a questão. Se você assinalou a alternativa B, parabéns, você acertou. Essa questão, como dito no enunciado, era uma questão de colocação pronominal, ou seja, do uso do pronome oblíquo átono, o uso da próclise, mesóclise ou ênclise. Veja que na primeira assertiva dizia, ele não aborreceu-nos. Foi utilizada aí a ênclise. Mas tinha uma palavra atrativa, que era a palavra não. Então, o correto aí seria utilizar a próclise. Então, ficaria assim, ele não nos aborreceu. Esse seria o correto. Já na segunda assertiva, diz assim, olha, nós nunca os amamos. Novamente, tinha uma palavra atrativa, a palavra nunca. Então, as palavras que são negativas, não, nunca, nada, elas são atrativas. Por isso, essa assertiva estava correta. Já na terceira, agora negam-se a depor. Veja que tinha a palavra agora, um advérbio. Os advérbios também são palavras atrativas. Então, o correto seria agora se negam a depor. Se você tem dúvidas sobre a colocação pronominal, eu já fiz um vídeo com esse assunto. Lá eu passei todas as regrinhas de próclise, mesóclise e ênclise. Vou deixar o link aqui no card para você dar uma olhada depois. Assim, então, gabarito, letra B. Chegamos assim ao final do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like no vídeo. Além disso, se inscreve no canal para não perder os vídeos novos e para continuar ligado nos melhores conteúdos de concursos públicos.